Fala família tricolor! Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do tricolor de hoje. Rodrigo Nestor e mais um. São Paulo deve ter surpresas para encarar o Everton X. A partida acontece nesta quinta-feira, dia 14, no estádio do Morumbi. O São Paulo começou com tudo a sua participação no Campeonato Brasileiro. A equipe entrou em campo com seu time principal e bateu o Atlético Paranaense por 4-0, com direito a 3 gols do atacante Jonathan Calleri. Mas agora os jogadores já precisam virar a chave para a Copa Sul-Americana. O próximo compromisso da equipe será contra o Everton, do Chile. Rogério Ceni deve fazer muitas mudanças na equipe, não só em relação à partida de domingo, bem como com a estreia na Copa Sul-Americana. O comandante continuou a preparação do elenco e pode ter algumas surpresas. Sob o comando do técnico, o São Paulo fez um trabalho tático no treinamento desta quarta-feira, realizado no CT da Barra Funda. A atividade teve prosseguimento com finalizações e bolas paradas ofensivas e também defensivas. Em mais uma oportunidade, Nestor e Sara treinaram normalmente e podem ser relacionados para a partida contra o Everton, nessa próxima quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No primeiro duelo, o tricolor paulista bateu o Ayacucho por 3-2. E aí, tricolor, na sua opinião, Calleri é o principal jogador do São Paulo? Comentem aqui também. Família, outra informação. São Paulo fecha elenco após 7 reforços e prioriza quitar atrasados para investir na próxima janela. Clube pretende se reforçar mais na janela do meio do ano, mas pode perder joias da base. O São Paulo encerrou a sua participação no mercado de transferências neste início de temporada, com a contratação de 7 reforços. O último foi o meia André Anderson, anunciado na última segunda-feira. Ele chega ao clube por empréstimo da Lazio, até junho de 2023. Com o elenco definitivamente fechado, depois do encerramento da janela no futebol brasileiro, o clube tem como principal prioridade a quitação dos valores em atrasos que tem com boa parte dos jogadores. Essa pendência é proveniente de acordos feitos durante a fase mais crítica da pandemia, quando as competições foram paralisadas e o clube cortou metade dos salários dos atletas. Agora, é preciso acertar os direitos de imagem. A meta da diretoria do tricolor é que todas as dívidas sejam pagas até maio, para que na janela de transferência do meio do ano, possa ter condições de se reforçar ainda mais. O atacante veloz e o zagueiro pedidos por Rogério Ceni, por exemplo, ainda não foram atendidos. A movimentação acontece pelo fato de o São Paulo ter convicção de que propostas irão aparecer para alguns garotos revelados nas categorias de base. Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Gabriel Sara devem ser os principais alvos dos europeus. Caso perca um desses jogadores, o clube quer ter uma segurança de que poderá repor com nomes à altura. Na atual janela de transferência, o São Paulo buscou jogadores em fim de contrato, trocas ou empréstimo. O investimento mais alto foi por Nicão. O clube não confirma o valor exato. A falta de dinheiro em caixa e uma dívida que deve ultrapassar os 700 milhões de reais no próximo balanço financeiro, o clube não conseguiu evoluir nas contratações de Soteldo e Douglas Costa. Os dois eram os principais desejos no começo do ano. Para conseguir pagar os atrasados e balancear as finanças, o São Paulo conta com a bilheteria nos jogos do Morumbi e as premiações nas competições. Na Copa do Brasil, por exemplo, cada fase que avançada são milhões que caem na conta. Na Sul-Americana também. Outro valor que vai ajudar o clube neste momento é a da venda de Tietê para o Botafogo. O clube não revelou a quantia que entrará em caixa, mas ela foi celebrada pela cúpula são paulina. Família, outra notícia. Multa e vídeo. São Paulo faz acordo e livra Calleri de gancho por derrubar celular de garoto. Atacante terá que gravar retratação pelo episódio no estádio do Palmeiras. O São Paulo firmou acordo com a Procuradoria do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, Paulista, na última terça-feira, que evitou uma suspensão do atacante Jonathan Calleri, por ter derrubado de propósito o telefone celular de um garoto na saída do Allianz Parque, após a final do Campeonato Paulista. Será feito o pagamento de uma indenização de R$ 30 mil, sendo R$ 20 mil destinados a uma instituição de caridade a ser definida, e R$ 10 mil ao TJD. Além disso, serão pagos mais R$ 3 mil, valor estimado de um aparelho de celular novo, também a uma organização de caridade. Por fim, Calleri terá que produzir um vídeo de retratação pelo episódio. O acordo evitou que o argentino fosse a julgamento, previsto para terça. Ele tinha sido enquadrado no artigo 258 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, que prevê gancho de até 6 partidas,
que nesse caso, seriam cumpridas no próximo Campeonato Paulista. Após a final do estadual, em que o São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras, o jogador se irritou com um garoto, atleta da base do time da casa, que filmava a saída dos jogadores do Allianz Parque. Ele deu um tapa no aparelho celular, que caiu e quebrou. Caleri pediu desculpas no dia seguinte, e voltou a comentar o episódio no último domingo, após o jogo contra o Atlético, no Morumbi. Caleri disse: "Repito pela 10ª vez, desculpa. Meu staff entrou em contato com ele, com a família. Eu me ofereci para dar um celular para ele, falaram que estava tudo bem, a presidente do Palmeiras deu. Mas eu queria dar. Acho que é uma discussão que não tem mais o que falar, só pedir desculpas", finalizou Caleri. Família, mais informações. Vai adquiri-lo em definitivo. São Paulo vê parceiro de Luciano a caminho do Internacional. O Internacional continua de olho no mercado, visando a próxima janela de transferências. No último domingo, dia 10, o Internacional começou a sua trajetória do Campeonato Brasileiro, competição que não conquista há 43 anos, sendo a prioridade da equipe na temporada. Após as eliminações na Copa do Brasil e no Campeonato Gaúcho, o Nacional está no foco ao mesmo tempo da Copa Sul-Americana. A diretoria optou pela permanência de Alexander Medina no comando técnico, mesmo com os resultados ruins no início da temporada. A ideia é de dar respaldo para o argentino, focando em reformular o atual elenco, com peças de saída, como Vitor Cuesta e Rodrigo Dourado, além de algumas contratações. Segundo o jornalista Wagner Martins, o Internacional tem acordo com o atacante Brenner, ex-São Paulo, para a janela do meio do ano. O jogador movimentou a torcida são paulina, após a postagem de uma foto ao lado de Luan, nos tempos em que fez uma dupla goleada com Luciano no São Paulo. A ideia do Colorado é de adquiri-lo em definitivo, visto que o FC Cincinnati não quer um empréstimo. O São Paulo monitora a situação, e pode fazer uma oferta em caso de aprovação de Rogério Ceni. O técnico pediu um jogador para atuar no ataque, mas com características de ponta. E aí, tricolor, na sua opinião, o São Paulo acertou em vender Brenner? Ou deve fazer uma proposta pela sua volta? Comentem aqui no vídeo. Família, outra informação. Presidente do São Paulo crava a renovação de Luciano. O atacante Luciano causou preocupação no torcedor do São Paulo na última segunda-feira, com postagem enigmática em sua conta no Instagram. A foto dele com a camisa tricolor era acompanhada da seguinte legenda: "Obrigado por tudo, São Paulo." Foi o suficiente para milhares de torcedores entenderem que se tratava de uma despedida. Até porque, no dia seguinte, haveria o último dia da janela de transferências em território brasileiro. Mas toda a preocupação foi desnecessária. De acordo com o presidente do tricolor, Júlio Casares, Luciano não deixará o Morumbi. Ele vai renovar o contrato, assegurou o dirigente, lembrando que o vínculo atual se encerra em 31 de dezembro. O novo acordo será estendido até dezembro de 2024, ou seja, contará com 2 anos a mais de duração. Nesta temporada, seus vencimentos seguirão em R$ 400 mil mensais, com reajustes previstos para 2023 e 2024. Luciano era o caso mais preocupante entre os atletas do São Paulo, em relação ao fim do contrato. A partir de agora, o esforço será concentrado na situação de Igor Gomes, cujo vínculo se encerra em março de 2023. O meia foi alvo do Botafogo nos últimos dias. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.